Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui todas as autoridades presentes, na pessoa do nosso presidente, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, que, inclusive, todas as autoridades já devidamente nomeadas. Senhoras e senhores, é com grata alegria e honra que celebramos mais uma publicação acadêmica, por intermédio da Escola Desembargadora Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas agora, indelevelmente marcada em comemoração aos 2 séculos de constitucionalismo brasileiro. A vida institucional e constitucional brasileira está repleta de desafios e, historicamente, aponta em sentido da necessidade de constante estudo e reflexão. Esse livro, que simboliza o compromisso da EGF e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tanto com a memória jurídica e constitucional, como também com a construção coletiva e institucional, vem oferecer à sociedade reflexões que perpassam marcos históricos, conquistas e até mesmo rupturas. Não há dúvida de que a obra une passado, presente e futuro, pois se revela como testemunho da transformação do direito constitucional brasileiro. Quero, nesse singular momento, prestar meu agradecimento muito especial ao desembargador e professor Kildre Gonçalves Carvalho. Referência nacional no direito constitucional, orgulho para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e para as inúmeras gerações de juristas. Sua presença intelectual nessa obra engrandeceu o projeto e deu-lhe a necessária credibilidade. Também expresso meu reconhecimento e gratidão à Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental, a nossa DIRGED da EGF, que conduziu com absoluto profissionalismo o processo editorial, organizacional e técnico da obra. DIRGED, essa aqui representada pelo Dr. Tiago Doro. Esta é a 19ª obra jurídica publicada pela EGF, mas que registrou o recorde de submissão de artigos para avaliação, além de múltiplas rodadas de revisão, diagramação e preciso processo de impressão e acabamento. Essa diretoria da EGF, formada por profissionais dedicados e comprometidos, demonstrou mais uma vez sua excelência e capacidade de transformar desafios em resultados concretos. Há, assim, de se prestar os mais efusivos agradecimentos a cada integrante dessa equipe, que não poupou esforços para garantir a qualidade, a precisão e o cuidado em cada etapa para que tivéssemos uma publicação dessa importância. Não posso deixar ainda de prestar minha homenagem à minha assessora jurídica e assessora da 2ª vice-presidência, doutora Gina Chaves, que com seu natural tirocínio e percussiência teve a ideia original dessa obra, o que nos permite renovar o debate sobre direito, democracia e nossas instituições, o que, em verdade, insere-se no compromisso das escolas judiciais em proporcionar o conhecimento em sua amplitude e o ensino de capacitação com qualidade. Também externo meus agradecimentos ao indispensável apoio do juiz auxiliar Dr. Tiago Graziani Gandra, que acompanhou as decisões relativas à editoração e à construção final do livro, demonstrando sempre competência e precisão, como ainda ao professor doutor Sérgio Henrique Zandona Freitas, que presidiu a comissão responsável pela análise dos artigos submetidos ao edital público. Sob sua liderança, a comissão avaliadora trabalhou com rigor e imparcialidade. E, de certo, impõe-se acrescentar a todos esses agradecimentos o destinado ao nosso presidente, desembargador Luiz Carlos Azevedo Corrêa Júnior, cuja sensibilidade e vontade de sempre fortalecer o nosso TJ proporcionou o apoio e confiança fundamentais para a consecução da obra e efetivação desse evento. Ademais, é obrigação expressar minha especial gratidão ao doutor
Gabriel José de Orleans e Bragança, membro da família imperial brasileira, filho do príncipe Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, descendente em linha direta de Dom Pedro I, que imediatamente aceitou o nosso convite, tanto para escrever artigo para a obra, quanto para engrandecer esse instante, na qualidade de palestrante. Inegável que sua participação confere ainda mais relevância a essa celebração histórica e constitui motivo de júbilo para a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Portanto, este livro é um resultado de verdadeira construção coletiva e com significado plural, como se constitui a nossa própria sociedade. Que ele sirva de convite à responsabilidade que nos cabe como intérpretes, operadores e guardiões constitucionais. Muito obrigado, inclusive, aos que hoje emprestam seu prestígio a esse evento. Um abraço. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os componentes da mesa de honra, na pessoa do nosso excelentíssimo senhor presidente, desembargador Luiz Carlos Azevedo Correia Júnior. Uma mesa de honra que muito nos honra pelo prestígio, não só as atividades de capacitação da Escola Judicial, mas as atividades também de gestão da informação documental, como é o motivo dessa reunião de hoje. No dia 26/5, o Comitê Técnico da EGF se reuniu de forma ordinária para que a gente pudesse apresentar os resultados desse trabalho que culminou nesse produto, que é a obra, e naquele momento eu fiz uma apresentação e o desembargador Saulo entendeu pertinente que passássemos também a todos os presentes dessa cerimônia. E eu vou passar a leitura. É com imensa satisfação que celebramos hoje o lançamento do 19º livro da EGF, fruto de uma caminhada coletiva que começou ainda na transição de gestão, com a ideia lançada para esta obra. No dia 15 de julho de 2024, o projeto tomou corpo com a apresentação formal dos planos de ação editoriais ao desembargador Saulo Versiani Pena e ao desembargador Kilder Carvalho, que imprimiram sua marca de competência e dedicação na organização desta obra. Rapidamente, no dia 24 de julho do mesmo ano, foi publicado o edital de chamamento para envio de artigos, abrindo prazo aos interessados até 30 de setembro, ou seja, pouco mais de 2 meses, para que os participantes pudessem preparar e submeter suas produções. O resultado, um número expressivo e recorde entre os projetos da EGF, 90 artigos recebidos. Recebemos artigos tanto por meio do edital, quanto de autores convidados, dentre os quais destaco o de autoria do Dr. Ives Gandra Martins, que prontamente respondeu ao convite do excelentíssimo senhor segundo vice-presidente, demonstrando todo o seu interesse em participar de tão importante projeto. Em 14 de agosto de 2024, a portaria 195 da segunda vice-presidência instituiu a Comissão de Análise de Artigos, presidida pelo incansável colaborador da EGF, Dr. Sérgio Zandona, que apresentou o relatório final em 27 de janeiro deste ano. Devido à análise dupla anônima, foram elaborados nada menos que 128 pareceres técnicos pelos 12 pareceristas da comissão, que emprestaram toda a sua inteligência a este projeto. Apenas 2 dias depois, o segundo vice-presidente aprovou o relatório. 36 artigos foram selecionados para publicação. A etapa seguinte foi uma verdadeira maratona editorial. Entre 30 de janeiro e 24 de maio de 2025, tivemos a publicação dos resultados, 4 rodadas de revisão, elaboração de partes pré-textuais, montagem do miolo, diagramação, projeto gráfico, registro do ISBN junto à Câmara Brasileira do Livro e todos os demais trâmites administrativos, culminando na entrega final no dia 21 de maio da tiragem de 600 livros impressos. Um trabalho que totalizou 73 dias úteis, envolvendo uma modesta, mas empenhada equipe de 10 pessoas com tarefas distintas. Se olharmos para todo o processo, desde o início até o fechamento do arquivo para impressão, foram 314 dias corridos. Sim, senhoras e senhores, permitam-me contar os dias corridos, porque todos os envolvidos se dedicaram intensamente, muitas vezes abrindo mão de finais de semana e momentos de descanso, mostrando que quando há comprometimento, o calendário escapa ao entusiasmo coletivo. Hoje apresentamos um livro robusto, 48 autores, 36 artigos e nada menos que 941 páginas de riquíssimo conteúdo intelectual.
Como brincou certa vez o nosso organizador, desembargador Kilder de Carvalho, livro bom é aquele que para em pé sozinho. Pois bem, senhor presidente, com tantas páginas e tamanha densidade de ideias, podemos garantir que este não só para em pé, mas faz sombra. Parabéns a todos os envolvidos, que esta obra inspire, provoque reflexões e fortaleça ainda mais o compromisso do Judiciário com toda a comunidade jurídica e a população. Muito obrigado. Muito boa noite a todas as pessoas presentes. Peço licença para cumprimentá-los e cumprimentá-las nas pessoas do desembargador Marcos Lincoln dos Santos, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador Saulo Versiani Pena, segundo vice-presidente e diretor desta Escola Judicial, que hoje nos honra com esse lançamento, e também na pessoa do professor Gabriel José de Orleans e Bragança, a quem esta escola muito agradece pela presença neste momento e também pelo artigo em nossa obra. Como disse, é uma honra muito grande para o Tribunal de Justiça sediar uma solenidade como essa, em que temos o lançamento de uma obra que fica em pé e é de peso também, como diria o desembargador Kilder, mas é uma obra que realmente orgulha o tribunal pelo fato de discutirmos um tema tão relevante, os 200 anos das nossas constituições, do constitucionalismo brasileiro, mas também pelo fato de termos oportunidade, nos diversos artigos, de aprendermos com o que foi discutido no passado para que possamos avaliar os erros e acertos e pensar no futuro. E, além disso, é uma obra que é da nossa escola judicial, sem nenhuma falsa modéstia, a melhor escola judicial do país, a escola judicial que se dedica exclusivamente à formação inicial e continuada da magistratura e do corpo de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E mais, uma obra que reúne artigos de grandes juristas de cunho internacional e também da prata da casa dos nossos juristas, as nossas juristas do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, a Escola Judicial está de parabéns, parabenizo o desembargador Saulo e, em sua pessoa, todas as servidoras e servidoras desta escola, servidores e servidoras de excelência da nossa escola, por mais esse lançamento, que certamente será um marco para a cultura jurídica, não apenas de Minas Gerais, mas também do Brasil. E, de antemão, já peço perdão ao desembargador Saulo, ao professor Gabriel, pela necessidade de me retirar após este momento. O desembargador Estevão também, nós temos um outro compromisso ainda hoje, representando o nosso Tribunal de Justiça, então, por isso, fizemos questão de estar presentes aqui, mas, infelizmente, não poderemos continuar, e certamente a escola deve estar filmando, e eu vou assistir depois o professor Gabriel de Orleans Bragança para conhecer e aprender com seus ensinamentos. Então, parabéns, EGF, parabéns, Tribunal de Justiça, parabéns, doutor Gabriel, e eu tenho certeza que, mais uma vez, nós crescemos em cultura e importância no meio jurídico brasileiro. Muito obrigado. Agradeço esse honroso convite. Na verdade, quero dizer que eu acho que não estou à altura, sendo bem sincero, de tamanho honraria. Eu estou muito feliz de estar aqui, inclusive representando a própria família diante de um tema que nos é muito caro, tratando especificamente de 200 anos da Constituição, né? A começar, claro, pela Constituição do Império. Excelentíssimo desembargador presidente teve que nos deixar, mas tem a minha enorme estima e pretendo muito ainda discutir a temática relacionada ao tema. Gostaria de agradecer aqui na pessoa do excelentíssimo desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Saulo Versiani Pena, a quem muito estimo e considero, em nome de quem eu agradeço a todos aqui por esse convite. Falar da história da Constituição, da história do direito de propriedade, é muito bonito, porque nos faz, na verdade, estudar a história como um todo, a história da sociedade, da civilização. Eu até, tendo a oportunidade, eu parabenizo realmente o desembargador Kilder também por coordenar esse livro, porque a quantidade de artigos interessantíssimos, de qual estou tendo a oportunidade de aprender e ler, e, aliás, já vou citar aqui um trecho muito interessante que tem a ver com a nossa Constituição Federal, é realmente um momento único.
E eu peço vênia aqui a todos vocês, estava folheando aqui o livro, e, desembargador Alexandre Milagres, eu vi aqui um texto que você cita, o desembargador cita, Vossa Excelência cita, Pontes de Miranda, quando diz que o direito brasileiro não pode se estudar desde as sementes. Nasceu do galho da planta que o colonizador português trouxe e enxertou no novo continente. Muito bonito. E, de fato, peço desculpas aqui pela quantidade de papéis, mas eu estava realmente tendo a oportunidade de ler alguns dos artigos. Quando estudamos o direito de propriedade, antes mesmo de chegarmos à nossa Constituição, a Constituição do Império ainda, como sabemos, a partir de quando surgiu a ideia de propriedade privada? Na verdade, quero dizer que vem desde os tempos imemoriais. Desde o direito romano, quando se falava, inclusive, do conceito do pater familia, ali já estava expresso. Perdão, estou falando baixo. Perdão. Né, já estava expresso o que se entendia por propriedade privada. No Brasil, nós temos as nossas raízes no direito português. Né? Nós temos nossas raízes desde a época do Brasil colônia. Quando nós investigamos, temos a oportunidade de estudar a origem do direito de propriedade, não é possível não voltar a analisar a época que nós tínhamos das chamadas Seis Marias. Né? Isso surgiu já a partir do ano 1375, através, né, de Dom Fernando, que na época era o monarca em Portugal. Logo, a ideia das Seis Marias já havia sido incorporada nas próprias ordenações portuguesas. Então, nós temos como estudar o direito de propriedade através das ordenações afonsinas, das ordenações manuelinas e das ordenações filipinas. Todas elas que tiveram a sua vigência também durante o Brasil colônia. Como era esse sistema de Seis Marias? Basicamente, a propriedade pertencia à coroa. Quem poderia utilizar a propriedade fora da coroa em si, e aí por isso se tinha a carta de data e a carta de Seis Marias, recebia o que se chamava de um aval real. E através desse aval real é que se tinha a possibilidade da utilização daquele bem, se tinha a posse efetivamente. Mas não era uma propriedade plena de quem recebia o aval real no primeiro momento, pela Seis Marias. Era necessário o cumprimento de cláusulas daquele regime de Seis Marias, de cláusulas e requisitos pré-estabelecidos. Cumpridos esses requisitos, cumpridas essas condições, as cláusulas que lá estavam previstas, é que se expedia efetivamente o que se chamava de carta de confirmação real, onde, a partir da qual se expressava o título definitivo da propriedade. Então, diferentemente, e aí isso é muito interessante, porque nós temos um país continental. Imagine a dificuldade de se controlar essas Seis Marias naquela época. Se hoje, com toda essa informação, essa tecnologia e o sistema registral já é difícil, imagine-se realmente naquela época. Em contraposição a esse regime das Seis Marias, se tinha o que se chamava de propriedade senhorial. E a propriedade senhorial, basicamente, era a apropriação de uns, de forma privada, de terras públicas. Isso, de fato, o direito acabou se servindo para a finalidade de regrar, e isso muito baseado no direito costumeiro da época, né, o ius comune, que se tinha efetivamente naquele momento. Vejam, até aquele momento do Brasil colonial, não se tinha uma positivação efetiva, uma positivação do direito de propriedade. Era muito baseado no direito costumeiro. As ordenações, com a ideia das Seis Marias, na sequência a carta de confirmação, estava longe de representar o que nós tivemos na sequência através das nossas constituições federais. A Constituição de 24,
ela foi um grande avanço. Antes dela, no período colonial, voltando à ideia do jus comune, haviam as situações de conflito, como elas eram resolvidas. Basicamente, prevalecia o domínio de quem estivesse usando a coisa, de quem estivesse na posse. Essa era a forma onde o direito costumeiro, na época, basicamente, acabava resolvendo essas controvérsias que aconteciam em sede de propriedade. A Idade Média ela foi marcada, como sabemos, por uma grande desigualdade, né, a concentração na mão de poucos, que detinham poder social. E a propriedade ela tem esse fator preponderante. Né? É uma forma de se estabelecer até mesmo o status social. E isso, com o avanço social, com o avanço de teorias, inclusive filosóficas, passou-se a encarar, e aí eu quero dizer, talvez a partir mesmo do iluminismo, quando se tinha, né, tanto a teoria do racionalismo de Descartes quanto o empirismo de Francis Bacon, vertentes de positivação do direito de propriedade. Então, uma primeira vertente seria aquilo que nós chamamos de contratualismo, a ideia do contrato social. E aí, encabeçando essa vertente, John Locke, Hobbes e Rousseau, para quem John Locke defendia o homem detentor de direitos que levava para a vida em sociedade. Essa era a concepção que se tinha do contratualismo e depois avançando para o liberalismo. E uma segunda vertente que era o justnaturalismo. E o justnaturalismo positivou direitos fundamentais que seriam anteriores à sociedade. Nesse caso, o direito de propriedade seria, de fato, um direito absoluto e anterior a qualquer tipo de normatização. Essas duas correntes, elas influenciaram muito na história constituições como a Constituição Francesa, de 1781, e a Constituição Norte-Americana, de 1787. A posição do direito como direito absoluto, direito de propriedade, direito absoluto, veio a partir dessa ideia liberal na época. A Constituição brasileira, a primeira Constituição de 1824, ela é uma Constituição liberal. Ela é uma Constituição liberal, ela é uma Constituição que recebeu toda essa influência dessas constituições que eu citei há pouco, tanto da norte-americana quanto da Constituição francesa, além daquelas ideias que difundia-se através de evoluções como a Revolução Francesa, tentando separar, né, de certa maneira, o Estado da propriedade privada. A Constituição de 1824 é muito interessante quando nós temos a oportunidade de ler os dispositivos da Constituição de 1824 e compara com as demais Constituições que se sucederam. Porque, no fim, o que se percebe o direito à propriedade era, sim, um direito fundamental, mas o direito da propriedade, ainda que fundamental, a própria Constituição estabelecia a possibilidade de exceção, considerando a utilidade pública, uma vez que viesse uma lei regrando essa necessidade de utilidade pública. Então, nós temos aqui, por exemplo, o artigo 129, que estabelece, no inciso 22, que, peço vênia pela leitura, é garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A lei marcará casos em que terá lugar esta única exceção e dará as regras claras para se determinar a indenização. Vejam. E assim aconteceu. A primeira lei que teve, de forma a regrar esse direito de propriedade, aí no campo rural, especificamente, é a chamada Lei de Terras. Na sequência, nós tivemos alguns decretos na época, inclusive para efeito de registro daquela propriedade, né? A Lei de Terras, você tinha ainda uma certa dificuldade pela falta de definição e demarcação. A lei exigia isso. Mas como se fazia essa demarcação e essa definição? Isso, no primeiro momento, teve a chamado registro do vigário.
E logo na sequência, a legislação ela evoluiu, na verdade, a nova legislação estabeleceu o que se chama hoje de registro público, de forma a proteger o proprietário, gerando a chamada oponibilidade a terceiros. Essa foi a Constituição de 1824. A propriedade era o núcleo da atividade econômica organizada, sem a garantia de sua incolumidade. Então, passado o período 1824 e a Constituição liberal do Império, nós tivemos, na sequência, a Constituição da República. Foi a Constituição de 1891, que, da mesma forma, tinha essa influência liberal na concepção do que se tinha por direito de propriedade. A mudança começou a acontecer efetivamente com relação a, não digo a mudança quanto ao direito de propriedade como direito fundamental e um direito incólume. Na verdade, a Constituição de 34, ela, até sob a Revolução, por conta da influência da Revolução de 30, e aí, baseado, talvez, um pouco sobre a influência daquelas questões sociais, mais do lado social que o mundo acabou, de certa forma, sendo influenciado, como a Constituição de Weimar e a Constituição mexicana, a propriedade ela passou a ser exercida, na verdade, ela não poderia mais ser exercida contra o que se chamava de interesse social ou coletivo. A Constituição de 34, ela já tinha essa acepção ideológica, assim como a Constituição de 37, que acaba reduzindo, isso é muito interessante, o direito de propriedade aos termos da lei. Então, se teve, por exemplo, logo na sequência da Constituição de 37, o chamado Decreto-Lei 3.365, de 41, que regulou o direito à desapropriação. O poder maior, como se percebe, até porque nós tivemos uma legislação através de decreto-lei, vinha do próprio presidente da República. Estávamos, então, na era Vargas. Constituição do Estado Novo, a Constituição Polaca, também, como era dita. E desde a Constituição de 34, já se relativizava o que se chamava de propriedade do solo, dividindo o direito à propriedade do solo do direito de minas, minerário, do direito... E aqui eu posso citar a vocês... As minas e outras riquezas do subsolo representavam uma propriedade distinta daquela do solo, sendo que, devida à exploração dos recursos, demandava concessão pelo Estado. Então, tanto em 34 e 37 já se tinha essa ideia da divisibilidade da propriedade do solo, da exploração de minas e riquezas. A Constituição de 37, ela ainda estabelecia, através do Decreto-Lei 10.358, pela emenda constitucional de 10.358, perdão, não é emenda, mas enfim, o Decreto 10.358, que declarava o estado de guerra em todo o território nacional. Naquele momento, nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial e se estabeleceu, por força disso, o estado de guerra, relativizando e muito o direito da propriedade, de maneira que o Estado poderia se utilizar, caso entendesse por necessário, a propriedade alheia. Após essa Constituição, saindo da era Vargas, entramos na Constituição de 1946. Eu peço desculpas pelos apontamentos e anotações, mas minha memória acaba fraquejando de certa maneira. Então,
Após a queda, o conceito da propriedade passa a ser conjugado de forma material e formal, e a desapropriação, que seria uma forma de relativização daquele direito de propriedade, direito fundamental, estava lá previsto no artigo 141, e sempre quando demonstrado efetivamente o interesse social, mediante prévia indenização. Passado esse momento, nós tivemos, então, a Constituição de 1967. E aqui é muito interessante, pelo seguinte, a Constituição de 1967, quando nós temos aí a Constituição do governo militar, o Estado era visto como um agente de desenvolvimento econômico, embora centralizador. Mas tinha uma inovação. Vejam que, após a emenda número 1 de 69, o ato institucional número 5, o AI-5, né, a propriedade garantida como direito vem à tona, já naquela época, o que se tem hoje de função social. Né? E o exemplo do que se via de função social, de legislação ordinária, foi o chamado Estatuto da Terra. Passado esse período da Constituição Militar, que também já separava a propriedade do solo das jazidas, das minas, de outras riquezas, nós temos, finalmente, a Constituição Cidadã, né? A Constituição de 1988, que previu e regulou o que nós temos de Estado Democrático de Direito. E, apesar de a propriedade ser vista como, sim, ainda um direito fundamental, está lá inserida, inclusive, no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, o inciso 23, ele vem a complementar e impõe que a propriedade atenderá sempre à sua função social. E daí nós temos uma nova influência de relativização da propriedade, quando demonstrado que a propriedade privada ela não está atendendo o que se tem por função social. Estabelece ainda no inciso 25 do artigo 5º, que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior, se houver dano. E vai mais. A propriedade ela vem a ser assegurada, inclusive, por conta do viés econômico necessário da Constituição, quando, através de seus artigos 170, se estão aos princípios lícitos da liberdade econômica, mas encontrando também lá disposição expressa a respeito da função social. Então, eu peço até vênia, mas uma leitura muito rápida a respeito de um trecho do livro do professor José Afonso da Silva, a respeito do direito de propriedade como disposto na Constituição Cidadã, que não mais poderá ser considerado puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios da ordem econômica são pré-ordenados à vista da realização de seu fim, ou seja, é a finalidade que vai ditar qual que seria a obrigação do proprietário em si. Lembrando o que eu disse um pouco antes, que a propriedade não mais seria um direito, pura e simplesmente, mas haveria obrigações a par dessa concepção. Assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social, se é assim, então, a propriedade privada, que, ademais, tem que atender à sua função social, fica vinculada à consecução daquele princípio. Em outros dispositivos, nós vemos essa exceção ao direito fundamental, ao direito da propriedade, como, por exemplo, o próprio artigo 184, que estabelece aí a disciplina da reforma agrária. É a primeira Constituição com essa disciplina expressa a respeito da reforma agrária. Mas é uma situação absolutamente excepcional, e assim deve ser encarado. A Constituição ela estabeleceu situação onde é defesa a desapropriação da pequena e média propriedade rural, artigo 185, e estabeleceu também outra hipótese excepcional da propriedade, que aí nós já tínhamos desde o Código Civil de 16, inclusive, que é a ideia da uso capião, né, basicamente no artigo 191. E, por outro lado, o artigo 243 ele estabelece hipótese em que a violação da função social da propriedade ela se dá
quando, em determinado imóvel, há a localização de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Então, seria basicamente uma punição do Estado àquela pessoa que exerce o direito de propriedade contra os interesses da sociedade, né? Contra esses malefícios que seriam a produção de plantas psicotrópicas e exploração do trabalho escravo. Em suma, obviamente, eu estou tentando reduzir aqui ao máximo um pouco do trabalho que eu tive a oportunidade de escrever. Nós temos essa evolução dentro do direito de propriedade em todas as constituições brasileiras. Quero dizer que, a despeito de tantas previsões hoje na Constituição de 1988, continuo a defender, continuo a dizer que, e isso a Constituição de 88 de forma alguma violou, na verdade, revogou, muito pelo contrário, que a propriedade, direito intrínseco da ação do indivíduo. E aí, eu peço vênias também para citar um trecho muito rápido do segundo Tratado do Governo Civil, do John Locke, onde ele diz que a propriedade faz-se representar pelo trabalho individual, pelo qual se adquire a propriedade, sendo necessário para a preservação da vida, liberdade e da busca pela felicidade. Seria, assim, a propriedade uma extensão da própria personalidade. Isso é muito interessante, porque, no meu entendimento, me parece ter todo o cabimento se falar efetivamente do direito de propriedade, enquanto uma extensão do próprio direito da personalidade. Dito isso, passados aqui mais de 200 anos, desde a primeira Constituição, a Constituição do Império foi uma Constituição muito boa. Nós tivemos uma oportunidade de trabalhar com uma Constituição que estava além do seu tempo, que premiou, na verdade, resguardou esse direito fundamental, o direito da propriedade, e estabeleceu até mesmo a possibilidade de situações excepcionais em decorrência do que viesse de alteração legislativa, sempre que demonstrada a utilidade pública, sem que, obviamente, houvesse uma hipótese de desapropriação, como seria possível já naquela época, houvesse uma necessária indenização do proprietário daquele bem. A todos vocês, eu agradeço muitíssimo, eu peço desculpas se a minha fala acabou sendo um pouco enfadonha, mas acho que o tema é, por demais, rico e merece boas digressões. Sem dúvida alguma, quando se fala dessa temática, Constituição, direito de propriedade, há também todo um viés político. Eu não gostaria de entrar aqui a respeito dessa temática, mas, sem dúvida alguma, professor, meu caro amigo desembargador Saulo Verciani Pena, desembargador Kildare, meus parabéns, foi uma excelente iniciativa e eu tenho a certeza de que a IGF, ela não só engrandeceu muito nos últimos anos, mas, na verdade, ela já serve como um símbolo, um marco, para o qual, necessariamente, nós teremos uma construção crítica do direito. E aqui, o direito da Constituição e o direito da propriedade. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite.